Este é Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre. Quando ele era criança, ele teve a oportunidade de receber os ensinamentos de um pai rico e de um pai pobre. Um tinha doutorado, o outro não completou o ensino médio. Ambos tiveram uma boa renda financeira ao longo de suas vidas. No entanto, um se tornou um dos homens mais ricos do Havaí e o outro teve muitos problemas financeiros. Ao morrer, um deixou milhões de dólares para sua família e para instituições de caridade. O outro só deixou faturas pendentes para serem pagas. A menos que você pertença ao reduzido número de pessoas provenientes de famílias ricas, é muito provável que seus pais sempre tenham te ensinado a ser pobre. Isso não significa que seus pais não gostam de você ou fizeram isso por maldade. Eles simplesmente estão propagando aquilo que lhes foi ensinado. A simples razão pela qual os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres é porque os temas financeiros são ensinados em casa e não na escola. Um amigo muito próximo de mim, que fez faculdade de contabilidade, contou-me que durante o curso ele teve a oportunidade de estudar diversos temas sobre finanças e economia. Lá ele fazia análises complicadas das demonstrações financeiras, a fim de identificar se o preço de ações iria subir ou baixar. Lá ele também teve a oportunidade de estudar complicados produtos financeiros, como contratos futuros, forwards cambiais, opções de compra e venda e muitas outras coisas. Mas para ele, os conselhos mais úteis e práticos sobre finanças ele encontrou no livro Pai Rico, Pai Pobre. Segundo ele, o livro compensou mais do que seus 4 anos de faculdade. Um dos temas centrais do livro é sobre os ativos e passivos. Muitas pessoas não conseguem prosperar financeiramente simplesmente porque não sabem diferenciar um ativo de um passivo. Para entender os ativos e os passivos, utilizarei como auxílio os termos ganhos e gastos. Esses 4 termos estão diretamente ligados entre si. Um ativo é algo que coloca dinheiro no seu bolso, ou seja, é o que faz você ganhar dinheiro, é sua renda financeira. Já um passivo é algo que tira dinheiro do seu bolso, ou seja, é uma despesa, faz você perder dinheiro. Os ricos investem seu dinheiro em ativos, como ações na bolsa de valores, títulos, mercado imobiliário, negócios próprios, etc. Isso gera um fluxo de caixa que coloca dinheiro no bolso deles. A classe média pensa que ter uma casa é um grande ativo, mas a verdade é que é um passivo. Do ponto de vista financeiro, a casa que você mora tem um propósito apenas de te oferecer conforto e moradia, sem colocar dinheiro no seu bolso, e sim tirar através dos impostos e contas. Segundo Robert Kiyosaki, os imóveis se tornam ativos quando você aproveita a valorização de uma determinada região para adquirir imóveis, alugar por um determinado período e depois vender o imóvel, aumentando o fluxo de caixa com a diferença entre compra e a venda. Isso coloca mais dinheiro no seu bolso. A classe média geralmente compra passivos pensando que são ativos, ou seja, coisas que ao invés de gerar um fluxo de caixa positivo, se convertem em um gasto. Um exemplo disso é um carro novo, uma televisão ou um smartphone. Tudo isso acarreta despesas. O estado financeiro ideal que você deve almejar é o de manter os gastos financeiros o mais baixo possível e incrementar os seus ativos para que lhe gerem mais renda. Somente fazendo isso constantemente, você poderá largar seu emprego e ser rico. Segundo Robert Kiyosaki, dentre os diversos mitos que existem sobre o dinheiro, um dos que as pessoas mais acreditam é que os impostos são castigar os ricos para ajudar os mais pobres. Algo semelhante à figura do Robin Hood, que rouba dos ricos e reparte para os mais necessitados. Mas a verdade é que não é bem assim. Os impostos não são algo novo. As primeiras leis tributárias apareceram muitos anos atrás na China, Egito e Mesopotâmia. Essas contribuições tinham como objetivo financiar guerras, construir pirâmides, financiar expedições para explorar outros territórios, etc. Uma das formas de vender ao povo a ideia de introduzir novos impostos era dizer que estes seriam apenas para os ricos e, portanto, poderiam ajudar os pobres. E esse discurso é propagado até os dias atuais. Entretanto, quando se trata de impostos, são os ricos que ditam as regras. Robert Kiyosaki diz que os impostos, na verdade, recompensam os ricos e punem a classe média. Os ricos pagam muito pouco em imposto de renda porque não ganham seu dinheiro como os empregados. Eles sabem que a melhor maneira de evitar impostos legalmente é gerando receita passiva por meio de negócios e investimentos. Por exemplo, o famoso investidor Warren Buffett paga um imposto de 12% sobre seus ganhos anuais, enquanto sua secretária paga um imposto de 35% sobre seu salário, ou seja, sobre seu ganho mensal.
Um dos primeiros gastos mensais e um dos maiores que todo empregado tem antes mesmo de receber o salário é com os impostos e descontos do governo, que são retirados automaticamente de seu salário. Para aqueles que possuem uma empresa ou são investidores, acontece de forma oposta. As empresas, por exemplo, primeiro recebem seus pagamentos, depois pagam suas despesas e, por último, pagam seus impostos. Mas qual é a razão dos empresários e investidores possuírem essas regalias na hora de pagar impostos? Simples, eles fazem as atividades que o governo quer. E o que o governo quer? Primeiro, ele quer criar mais empregos. Quem cria empregos são os empreendedores. Portanto, os empresários obtêm todos os tipos de incentivos fiscais que atuam como subsídios para estimular a criação de empregos. O governo também quer habitação a preços acessíveis. Nesse caso, os investidores imobiliários obtêm todos os tipos de incentivos fiscais que atuam como subsídios para incentivar a construção de moradias populares. Então, se você quer pagar menos impostos, faça o que os ricos fazem: abra um negócio ou comece a investir. Segundo Robert Kiyosaki, outra razão pela qual muitas pessoas não são ricas é por causa do medo. Muitas pessoas têm medo de investir no mercado financeiro ou abrir um negócio próprio, pois temem que algo dê errado e o dinheiro investido seja perdido. Com isso, acabam se limitando a apenas trabalhar pelo dinheiro e poupar uma certa quantia. A verdade é que todas as pessoas têm medo de perder dinheiro, sejam elas ricas ou pobres. O importante é não deixar o medo se tornar uma fobia. Tanto na área dos investimentos quanto do empreendedorismo, quem quiser obter maiores rendimentos terá necessariamente que assumir riscos. Eu, pessoalmente, prefiro perder R$5.000 empreendendo em algo novo do que comprar uma televisão gigante que em 2 anos ficará obsoleta. Para finalizar o vídeo, quero mostrar a você 2 citações que falam sobre o medo. A primeira é do escritor Jackson Brown. Daqui a 20 anos, você estará mais arrependido pelas coisas que não fez do que pelas que fez. Então, solte suas amarras, afaste-se do porto seguro, agarre o vento em suas velas, explore, sonhe, descubra. A última é uma citação que costuma ser atribuída a Albert Einstein, mas não se sabe ao certo se é realmente dele. A citação diz o seguinte: quem nunca cometeu um erro, nunca tentou nada de novo.